passar a bola e o palco é seu, Pedrão. Beleza, esperar apontar ali a gravação. Ah, começou. Agora começou. Certo. Gente, boa noite. Então, hoje fiquei nessa missão aí, né? Depois de tanta gente maravilhosa ter vindo aqui já, ter compartilhado conhecimento, ter contribuído um pouco, né? O Léo, Thaís Mafra, o Romão e todos que ainda virão, né? O próprio Dantas falou bastante no começo aí nos interlúdios. E então para mim é uma grande missão, né? Tá aqui e representar aí também esse esquadrão. Eu vou compartilhar minha tela quando vocês estiverem vendo. Me sinalizem, por gentileza, que eu tô só com uma tela aqui hoje, tá? Então, Tamo vendo, Pedrão. quem tiver dúvidas e quiser, ao decorrer da apresentação, abrir o microfone e falar, fica à vontade, porque como eu tô só com o monitor, eu vou acabar não enxergando quem tiver dúvidas e tudo mais, tá? E quando eu começo a falar, geralmente eu sou um trator, então fiquem à vontade de me interromper, tá? Qualquer coisa, É, levanta a mão também. Eu tô de olho aqui, eu aviso o Pedro. fechou. Fechou. Então esse é o esquadrão, né? Boa parte aqui já apresentou, que eu me lembro o Vitor Dantas, o Gu, né? O Romão, o Léo, a Thaís, e ainda tem gente boa pra caramba, né? O Basile, o Edu Amaral, lá no Gran Finale, tem o Alisson ainda, então essas pessoas elas merecem ser aplaudidas de pé, né? Porque eu sempre falo que compartilhar conhecimento também é um processo de abdicação. E vocês, inclusive, parabéns para todos que estão aqui nessa noite fria. Em alguns lugares, a gente sabe que tem pessoas de diversos lugares do país e do mundo, mas na região sudeste aqui tá um frio do caramba. E também é um processo de abdicação, né? A gente podia estar assistindo Netflix com uma pipoca do lado, uma Coca-Cola e vendo aquela série até da meia-noite ali, depois de dormir e tal. Mas não, né? Vocês estão aqui com esse sangue, com essa vontade de aprender, e isso é muito, muito plausível, tá? É sempre um processo de abdicação mesmo. Bom, apresentando um pouco sobre mim e falando mais do perfil pessoal, né? Me chamo Pedro Paulo, podem me chamar só de Pedro. Pedro Paulo quando minha mãe briga comigo, ela me chama de Pedro Paulo. Então, quando alguém fala Pedro Paulo, eu já fico tenso, né? Já vou me agachando com medo da chinela cantar. Mês que vem, completo aí, entro na idade de Cristo, né? Tô com 32, vou fazer 3.3. E sou natural de Pernambuco, Petrolina. Petrolina. Porém, eu não tenho sotaque, né? Vocês veem que eu não tenho sotaque do Nordeste, porque eu vim para São Paulo com 3 anos de idade, então eu acabei não adquirindo sotaque, mas sou de Petrolina, que é 800 km de Recife. É longe pra caramba, é sertãozão mesmo, tá? Minha família toda é de lá. E atualmente eu moro em Guarulhos, né? Desde então, né? Desde que eu vim para São Paulo, eu, eu moro em Guarulhos. E falando da parte profissional, né? Minha especialidade é dados, tá? Minha formação é gestão de TI, tenho uma graduação em gestão de TI, sou pós-graduado em BI e BA, Business Intelligence e Business Analytics, tá? Algumas empresas que eu passei e estou atualmente, né? O Albert Einstein, é a empresa cujo qual eu estou atualmente, desde 2020. Eu trabalho no Big Data do Einstein, tá? E anterior a isso, eu tive 5 anos de experiência ali na Claro Brasil, tá? Então foi ali que eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer minha transição de carreira de fato para a área de tecnologia. Porque nesse período, enquanto eu estava fazendo minha graduação e tudo mais, eu não tive uma oportunidade de cara na área, então eu acabei tendo que fazer outras coisas para garantir o pão, para ter
para ter aí essa questão financeira de conseguir bancar aí minha graduação e tudo mais. Então, eu tive grande experiência na área de compras, né, na área de suprimentos. Fui comprador, comecei como assistente, fui júnior, pleno, sênior, cheguei até o nível de coordenador de compras. Então, eu tive mais ou menos, eu não lembro o número exato, mas foi de 7 a 10 anos, mais ou menos, de experiência na área de compras. Foi quando eu tive ali, terminei minha graduação, terminei alguns cursos que eu estava fazendo e decidi ingressar na carreira de tecnologia de vez, tá? Então foi na Claro Brasil que eu tive essa oportunidade de transição. E foi uma baita oportunidade, né? Porque lá eu tive a oportunidade de estruturar uma área de BI do zero. A área de compras ali não tinha inteligência de dados, não tinha um business intelligence. E aí eu fiz essa estruturação, eu comecei a levar os indicadores e fui o primeiro, né, da Claro, pelo menos ali do corporate, a mexer com Power BI, tá? Então eu fiz encabecei esse projeto, nossa área foi a primeira a ter Power BI. Já tinha outras ferramentas de Business Intelligence, mas o Power BI eu fui o primeiro, né? E depois acabei virando uma referência ali dentro da empresa, o pessoal ia fazer benchmark, né? As áreas iam fazer benchmark comigo e tal. E também outras empresas de fora, né? Eu lembro que, por exemplo, o Bradesco, porque meu diretor, na época, o diretor, ele era, ele tinha sido diretor do Bradesco, então ele, vendo o nosso case ali, ele quis mostrar isso também lá para o pessoal do Bradesco, e o pessoal foi lá fazer esse benchmark com a gente, foi bem legal, foi um momento bacana ali. E aí, na pandemia ali, eu senti que precisava respirar novos ares, novos desafios, e aí eu tive a oportunidade no Einstein, que é a empresa que eu estou atualmente. Aqui embaixo tem um QR Code do meu LinkedIn e do meu canal no YouTube, né? Eu também produzo conteúdos, e eu estou chegando próximo da marca de 6 mil inscritos. 6 mil inscritos, 300 mil views. E lá tem bastante coisa complementar, tá? O que a gente fala aqui, tudo que a gente falou aqui. Lá também eu contribuo com a comunidade, ajudando, trazendo esses conteúdos, ajuda bastante gente. Eu recebo feedbacks bem interessantes, né? Porque a parte do numeral ali é o de menos, né? O importante é o benefício que isso traz para as pessoas. Então, esses testemunhos, né? Pô, você me ajudou, já recebi testemunho, pô, com base nos seus conteúdos, eu consegui meu primeiro emprego na área. Isso é bem legal, sabe? Isso não tem preço que pague. Além, né, do canal no YouTube, tem as comunidades, né? A gente tem hoje a comunidade do Power Platform Brasil, que depois que o WhatsApp veio com essa proposta de comunidades, né, a gente criou e deu super certo, tanto que em 2 meses, menos de 2 meses, a gente esgotou a capacidade. Tipo, eu nem coloquei o link aqui porque realmente está lotado. Quem está lá não sai, né? E quem está fora não consegue entrar. Então, nem adianta eu trazer o link aqui e tal, mas hoje na nossa comunidade segmentada, inclusive, por grupos, por tópicos, a gente tem mais de 6 mil pessoas. É um número absurdo. Diariamente interagindo ali nos grupos, Power Automate, Power Apps, né? E eu sempre costumo dizer que é a comunidade, né, que mantém a tecnologia, tá? Então, outras tecnologias do passado, agora a gente está falando aqui do low code, está falando de business intelligence, mas tinham outras tecnologias no passado, outras linguagens de programação, que em algum momento a comunidade ali ela deu uma fraquejada e acabou que essas tecnologias, essas ferramentas morreram, né? E não é isso que a gente quer com a Power Platform, com essas tecnologias emergentes. Então, por isso que a gente fomenta tanto a comunidade, porque sabe que o que mantém é a comunidade. Claro, embaixo do pano aqui tem a Microsoft injetando milhões e milhões nisso.
mas a comunidade tem uma boa parte nesse mérito, tá? E o próprio Vitor Dantas, ele é um baita benchmark, ele tá rodando o mundo inteiro aí, ele falou que nós, brasileiros, somos, né, a maior comunidade de Power Platform do mundo, né? E já falaram também, o próprio diretor de, de marketing da Microsoft, ele falou que nós somos o maior consumidor, né, também. Então, assim, Brasil é o ponto forte aí falando de Power Platform. Além disso, eu coleciono algumas certificações na área. É, antes de entender que certificações era algo fundamental para quem é de tecnologia, eu me preocupava muito em fazer curso, né? Então, eu fazia diversos cursos, inúmeros cursos. Tinha ano que eu fazia, teve um ano que eu computei, eu fiz 32 cursos de BI, de tudo, né? Só que o que traz relevância mesmo, peso para o seu currículo, além do conhecimento é algo empírico, né? Ninguém tira de você, mas é a certificação. O processo de certificação é um é um atestado de competência do fornecedor. Nesse caso, então, eu tenho certificações Microsoft, tenho certificações da AWS, certificações Nine, da CertiProfile, né? Isso são atestados de capacidade que o fornecedor fala, ó, ele entende desse assunto, né? Então, tendo de Power BI, Power Platform, dados, Azure, segurança e compliance e etc. Então é uma coisa que depois que eu entendi que o caminho era a certificação, eu voltei todo o meu PDI para isso, né? E hoje eu tenho essa gama de certificações e tem mais algumas aí no roadmap aí, e todo ano eu sempre tento buscar mais um título, mais uma certificação para o meu currículo, tá? Agora falando do Power BI, o Power BI é o primogênito da Power Platform, né? Ele foi o primeiro, ele foi lançado em 2015 e era horrível, né? Era ridículo assim a interface dele no começo, mas depois ele foi se aprimorando. Ele tem atualizações constantes e hoje ele coexiste em duas suítes. Inclusive isso é muito recente, né? Isso foi anunciado esse mês. Foi esse mês que teve o MS Build, eu acho que foi. Então, no começo, ele incorporou a suíte ali da Power Platform, né? E agora tem uma outra suíte voltada a dados, que é o Microsoft Fabric, que é esse logotipo bonitinho aqui do canto direito. Então, ele coexiste entre essas duas plataformas, né? Na Power Platform, a gente está falando algo muito complementar. É como se o Power BI ele complementasse a plataforma. Ele vai ter um papel importante, mas dentre as outras soluções, talvez Power Apps, que está muito mais em voga quando se fala de desenvolvimento low code, na Power Platform talvez ele seja o coadjuvante, tá? E no Fabric ele é o ator principal aí, ele é o principal ator. Então, hoje ele ainda coexiste nessas duas plataformas. Eu não sei qual que é a estratégia da Microsoft para o futuro, se é de manter, mas a gente vê que o Power BI é tão versátil que ele cabe em vários lugares. Você não consegue rotular ele, né? Isso que é maravilhoso do Power BI, na minha opinião. Bom, como eu disse, né? Ele hoje, dentro da Power Platform, ele corresponde ao business, à parte de business intelligence. Então, cada elemento da Power Platform, ele tem um propósito e nenhum sobrepõe o outro. Então, quando eu falo de Power Apps, eu estou falando de desenvolvimento de aplicações empresariais. Quando eu estou falando de Power Automate, automação de processos. Power BI, Business Intelligence, né? E o legal é que tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça onde eu posso modular da forma que eu achar melhor. Então, eu posso colocar o Power BI dentro do Power Apps, eu posso colocar o Power Apps dentro do Power BI, né? Eu posso colocar o Power Automate dentro do Power BI, eu posso fazer, né, esse lá e cá como eu achar melhor. E essa é a grande maravilha, né? São ferramentas que se integram de forma nativa, elas se comunicam com a perfeição que talvez tenha outras soluções de mercado. Você consegue, sim, integrar essas soluções, mas não com a mesma
com a mesma fluidez que a Power Platform. Ele foi projetado, cada coisa pensando na sua continuidade de forma a complementar uma a outra, tá? E aqui é um dado bem interessante que eu até printei da apresentação que teve do MS Build e falei, esse slide eu preciso levar, né, para o Zero to Hero. Eu já estava correndo o Zero to Hero. Falei, quando chegar a minha vez eu vou levar esse slide aqui. Porque aqui diz claramente que em 2020, menos de 25%, né, eram, era essa porcentagem de ferramentas, de apps desenvolvidos com ferramentas low code. E agora a gente está num processo aí de cataclisma, né? Isso explodiu de um tempo para cá e está crescendo absurdamente. É tanto que a Microsoft projeta que em 2026, num futuro não tão distante, estamos em 2023, a gente está falando de 3 anos aí, 75% das aplicações vão ser desenvolvidas com ferramentas low code. Olha só o potencial que a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento aqui. Quem quer virar essa chave de carreira, quem pretende partir para a área de low code, você está nesse tsunami. Esse tsunami está vindo em direção e as oportunidades estão aí. Hoje, se você procura no LinkedIn, etc., já tem muita vaga, né? Tanto nacional quanto internacional, para ganhar em euro, para ganhar em dólar. Sabe, é uma guinada de vida que isso proporciona. E é uma janela, e toda janela ela fecha, tá? Então, assim, Business Intelligence. Business Intelligence eclodiu em 2015, principalmente quando veio o Power BI, um pouco antes já se falava, mas quando veio o Power BI foi aí que começou a potencializar essa narrativa. E foi uma janela. Então, muita gente migrou de carreira, né? Só que depois, com o tempo, essa janela começa a fechar. Só que, ao mesmo tempo que essa fecha, outras abrem, né? Então, a gente está no momento aqui que a gente está com uma baita janela de oportunidade no mercado low code, tá? E essa capacitação Zero to Hero é um... É, é inenarrável assim a oportunidade, né, que ele traz para com as pessoas que estão buscando essa chacoalhada mesmo, essa guinada de vida, tá? Então esse dado eu achei muito interessante, eu queria trazer para vocês. Agora falando o que que é o Power BI, né? Na verdade, para que ele serve? Basicamente, tudo que a gente faz hoje gera informação, tá? E é tanto que eu coloquei ali, ó, no canto esquerdo, sim, os dados são o novo petróleo. Os dados têm muito valor. E tudo, absolutamente tudo que você faz gera dado. Por exemplo, essa reunião aqui que nós estamos, nesse exato momento, depois que ela terminar, eu posso exportar um relatório dela, saber quantas pessoas estavam, qual foi a média, né? Saber quem comentou, quem reagiu, etc. E tudo isso são informações. Mas para que servem essas informações se eu não saber utilizá-las? Se eu não tiver uma ferramenta que proporciona isso? Então, esse GIFzinho, ele é muito, ele elucida muito bem, né? Que a gente tem diversas fontes de dados. E essa é a maravilha, né, do Power BI. Ele proporciona você pegar informações de diversos locais. Não precisa estar tudo em um único ponto de extração, um único ponto de conexão. Não, eu posso ter dados dentro e fora da minha empresa. Posso trazer indicadores. Eu tenho uma empresa de locação de veículos, eu preciso reajustar minha tabela com base na FIP, então posso trazer dados da FIP, posso buscar meus dados internos, quais são os veículos que eu tenho, qual é a marca, na FIP, como que está a valorização desse veículo, comparar, cruzar, isso me gerar insights para a tomada de decisão. Então essa é a principal finalidade do Power BI, tá? E a gama de conexões é beira ao infinito, né? Porque a cada atualização, a Microsoft incorpora novas conexões. E a maioria das conexões que já tem no Power BI, tal qual já tem no Power Automate, tal qual já tem no Power Apps, basicamente abrange tudo que você precisa. Pouquíssima coisa você falar, aqui não tem um conector nativo, talvez eu vou ter que puxar de um API e etc. A maior parte tem.
Eu preciso trazer o dado do SharePoint. Tem. Preciso trazer o dado de OSQL. Tem. Dataverse. Tem. Google Analytics. Tem. Excel. Tem. Tem tudo, tá? Então, é uma suite completa voltada para Business Intelligence. E, geralmente, também, né? A gente busca, no momento de confeccionar esse nosso dashboard, a gente atingir o máximo de áreas possíveis com aquela informação. Então, é muito comum a gente ter reportes operacionais, reportes táticos, reportes estratégicos. O operacional pode ser dados em tempo real, né? O estratégico pode ser um acumulado mensal. Então, isso vai gerando bifurcações, né? A cada, a cada tipo de demanda que a gente tem uma variedade imensa de oportunidades, tá? E tudo isso são oportunidades, oportunidades de uma empresa Tomar um leite tomar. junto com o telefone, então. Aí passa o perfume do lado. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, desculpa. É, Voltando ao raciocínio, que eu estava achando que era uma pergunta. Então, tudo isso vai ajudar a empresa a tomar decisões mais assertivas, né? Inclusive, tem uma frase do criador, né, do conceito de Business Intelligence, que ele fala que acredite em Deus, para todo o resto confie em dados, né? Porque é muito fácil, e geralmente é uma grande barreira que a gente enfrenta quando a gente vai implantar um processo de Business Intelligence numa área, é que já tem aquele legado, já tem aquelas pessoas que têm que tem aquele feeling, que acham que tem aquele feeling e que o que ela toma de decisão ali é o correto, por causa desse tempo de experiência, por causa desse feeling. Mas quando a gente traz os dados, muitas vezes, inclusive, a gente consegue provar por A mais B que aquela decisão talvez não é o melhor caminho. Pode ser, inclusive, a pessoa falar, ó, o caminho é esse daqui. E a gente puxar os dados e os dados comprovarem, né? Ter a prova real, ó, o que essa pessoa falou é correto. Realmente o caminho é por esse. Mas geralmente os dados contradizem. E é isso que o dado faz, ele traz essa clareza, ele traz essa transparência. E tudo isso gera um processo de mudança, inclusive de mindset, que é muito singular para a instituição. Aí você vê que a instituição passa a ser uma instituição data-driven, tá? Data-driven, direcionada a dados. Então, toda decisão que essa empresa for tomar, ela vai tomar pautada nos dados. Nos dados que ela mesma produz, inclusive, né? Então, nada melhor do que a gente ter essa visibilidade. E aí, por que escolher o Power BI? Né? Porque assim, beleza, tem o Power BI, mas ele é o único que existe? Não, ele não é o único que existe. Ele tem vários concorrentes, assim como as outras soluções da Power Platform têm seus concorrentes, né? É um grande é, um grande parâmetro que a gente usa no mercado de tecnologia para qualquer coisa que a gente vai contratar é o quadrante Gartner. Gartner é uma instituição renomada mundialmente, onde anualmente ela faz uma pesquisa dessas tecnologias e ela segmenta por, por grupos. Então, nesse caso, o Power BI ele se enquadra no quadrante, no grupo ali de ferramentas de Business Intelligence. E quando ele lançou lá em 2015, tinha outros players que eram líder de mercado, tal qual o Click, tal qual o Tableau. Só que quando o Power BI lançou, ele conseguiu ter uma largada muito rápida e se tornar o líder desse quadrante. Então hoje, se você puxa, inclusive aqui está até o 2022, mas se você puxar o 2023, ele distanciou ainda mais. Daqui a pouco ele está dando a volta, tipo, pegando os retardatários mesmo. Porque a Microsoft teve uma estratégia muito inteligente. Porque assim, nós estamos aqui, nós estamos fazendo reunião no Teams, nós estamos usando, a maioria deve estar usando o Windows, ou seja, é tudo Microsoft, né? Ela lança um produto
a um custo baixíssimo, que a gente vai ver mais à frente, e toda empresa ela pensa nessa estratégia. Ela fala, tá, mas por que eu tenho que ter a ferramenta XPTO, sendo que a Microsoft ela já está me ofertando aqui uma ferramenta que já está dentro do ecossistema dela, que eu vou conseguir integrar com Teams, vou conseguir integrar com PowerPoint, vou conseguir integrar com SharePoint, seja lá o que for, que isso vai trazer menos risco de segurança, vou conseguir ter uma governança mais sólida, reduz o custo, porque essas outras ferramentas, esses concorrentes, eles não são baratos. E a Microsoft veio com a proposta de tipo, ó, por um precinho a mais, você toma aí o Power BI. E aí foi quando ele teve essa ascensão meteórica. Você olha no GIFzinho aí, você vê que ele toma a pole position mesmo. Mas assim, é importante eu conhecer outras ferramentas? É. Mas eu preciso ser um especialista nas outras ferramentas? Não. Mas, inclusive, muitas empresas, elas ainda trabalham com essas ferramentas, né? São ferramentas concorrentes. A Microsoft não é monopólio de mercado. Então, tem muita empresa que roda ainda em cima do Tableau, roda em cima do Clicker, do Locker da Google, do QuickSight da AWS, que é esse azulzinho. Eu não preciso me aprofundar muito nessas, mas eu preciso saber que elas existem. E se eu precisar amanhã ou depois mexer com essas ferramentas, eu preciso rapidamente ali, né, estudar essa ferramenta, aprender e me virar. Porque às vezes você pode pegar uma vaga de mercado que não tem Power BI. E aí, não, eu não aceito esse seu emprego, eu não aceito esse emprego aí porque eu só sei Power BI. Aí você está perdendo oportunidades, né? Então, eu sempre falo, não se prenda a rótulos de software, né? Não é o Power BI, não é o Power Apps, é o low code, é o Business Intelligence, né? Para você ser o solucionador de problemas, né? Então, quando você se rotula, você se intitula que eu sou daquela ferramenta, você está se limitando, né? E isso pode ser não tão benéfico, né? E é minha dica, o que eu faço no meu dia a dia é assim, eu resolvo o problema, né? No começo da minha carreira, eu recebi um feedback muito interessante, que nem era meu gestor, era um cara de consultoria, mas eu gostava pra caramba dele, ele estava ajudando a gente lá na Claro, e no começo, eu falava, não, só mexo com Power BI. Mexo com Power BI, estudei Power BI, é Power BI. E ele pegou e falou, Pedro, opa, deixa eu... Ele falou, Pedro, BI é conceito. Business Intelligence, ele é conceito. Se você tiver que entregar um BI num papel de pão, você tem que ter a capacidade para fazer isso. Você não pode se limitar à ferramenta, você tem que entregar valor para a instituição, não importa qual ferramenta é. E aí foi que eu falei, realmente. Então, depois disso, eu me desvinculei de rótulos. Claro, amo Power BI. Se eu pudesse, né, extinguir todos os outros aí, falava, ó, tá decretado, cláusula pétrea lá na Constituição, é decretado que é só Power BI. Mas a gente tem que conhecer outras ferramentas, tem que aspirar à tecnologia, tá? Pedrão, até porque as tecnologias mudam e mudam muito rápido, né? Então é a Mudam mesma muito, coisa que muito o rápido. programador que só sabe uma linguagem de programação. Daqui, de repente, 2 ou 5 anos, já mudou totalmente a figura, Já né? mudou totalmente. Então, é o que você falou, é ter base ali no conceito, né? Ser sólido nos fundamentos e ir acompanhando, cara, o mercado. É legal essa visão. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é tanto que antes do Power BI existir, em 2015, quem era líder? Era Tableau, Click e tal. As pessoas, quando o Power BI começou a disparar, elas tiveram que rapidamente se adaptar, né? E quando a gente, assim, todo mundo que está aqui e daqui para frente quer mexer com tecnologia, você está dando um de acordo nas letrinhas. Eu nem vou dizer que as letrinhas miúdas do contrato. São as letras garrafais que tá lá em negrito 25, falando que a partir de então você nunca mais vai poder parar de estudar, porque a tecnologia ela se renova muito rapidamente. Tal qual, se a gente comparar as principais tecnologias do mundo, né? Tinha um dado que era muito,
eu acabei não trazendo aqui, mas ele comparava principais tecnologias existentes no mundo e quanto tempo essas tecnologias demoraram para alcançar 500 milhões de usuários. Então, por exemplo, o avião. Do momento que o avião foi lançado, foi, né, inventado pelo o Drummond, quanto tempo ele demorou para 500 milhões de pessoas usarem essa tecnologia? Demorou 70 anos, né? E a gente vai avançando isso ao longo do tempo, na linha do tempo, e cada vez mais, conforme vai passando as tecnologias na linha do tempo, esse número vai reduzindo. Se a gente pegar o mais recente de todos, o ChatGPT, ele demorou 2 meses para ter 500 milhões de usuários. Então a gente está falando que é uma velocidade absurda. E isso requer, né, que a gente estude, que a gente se renove. Senão a gente rapidamente fica defasado, a gente vira literalmente dinossauro do mercado. Então, se vocês estão interessados no mundo de tecnologia, vocês estão dando um aceite ali e concordo lá no termo de daqui para frente minha vida vai ser estudar. Mas é bem gostoso, eu gosto. E aí, falando de profissões, quem mexe com Power BI, né? Aqui nós temos dois perfis, tá? Nós temos o analista de dados e nós temos o Citizen Developer. A principal diferença desses daqui, dessas duas personas, é o quanto eles vão trabalhar com a ferramenta de Business Intelligence. Então, quando eu falo de um analista de dados, dentro do contexto de Power Platform, ele vai trabalhar muito mais com Power BI do que com Power Automate, com Power Apps. Essas ferramentas são ferramentas complementares ao trabalho dele. Porque muitas vezes a gente faz um dashboard, precisa automatizar esse dashboard. Até para a gente ter fôlego para atuar em outros projetos. Porque se a gente cria uma interdependência daquele projeto, ele precisar ter o Pedro para que aquele dashboard seja atualizado, automaticamente eu estou criando essa dependência e não consigo dar atenção para outros projetos. Porque se eu pegar 3, 4 projetos, encheu minha agenda da semana, né? Eu vou viver em prol desses 4 projetos. Não, a gente tem que pensar na posteridade. Então, quando eu ponho esse filho no mundo, eu me preocupo na automação desse dashboard para garantir a autonomia dele. Então, a maioria dos meus dashboards, eu estou dormindo ainda quando ele está sendo atualizado. Por quê? Eu fiz uma automação, seja em Automate, né, seja em outra ferramenta. E, por exemplo, Power Apps, às vezes, eu preciso ter um dado mais conciso na ponta. Então, eu vou usar o Power Apps aqui para as pessoas, em vez de preencher um Excel, preencher através desse Power Apps, porque eu vou garantir ali, eu vou fazer o refinamento da informação, vou garantir que aquela informação que está entrando é a mais correta possível para isso refletir melhor no meu dashboard. Então, o analista de dados ele vai usar mais Power BI do que as outras ferramentas da Power Platform. Eu diria que é uns 80-20. Já o Citizen Developer, ele vai usar muito mais Power Apps, muito mais Dataverse, muito mais Power Automate do que o Power BI. Talvez, inclusive, tem muito Citizen Developer que nem tem habilidade no Power BI. Porque é pouquíssimo o uso dele. Às vezes, ele está numa equipe que já tem um analista de dados. Então, ele vai, desenvolve o app, tal, e depois ele passa essa bola para o analista de dados. Raramente o caso que ele é sozinho na área e vai, sim, precisar ali confeccionar um dashboard. Só que ele vai usar, os recursos do Power BI numa escala bem menor, né? Talvez ele até faça um dashboard mais simplório mesmo, porque não é o foco do Citizen Developer, tá? Mas você precisa conhecer, tá? Para se tiver esse desafio, esse desafio cair no seu colo, você está apto a dar essa vazão, tá? Agora, falando da arquitetura do Power BI. Quando a gente vê o Power BI, a gente enxerga dashboard, né? Eu tenho um dashboard, um relatório bonitinho aqui, que eu vou clicar e ele vai interagir, mas a arquitetura dele é muito profunda, tá? Aqui eu não vou conseguir falar sobre tudo, e nem a intenção, porque isso daqui daria 3, 4, 5 aulas só falando disso daqui. Mas falando em high level, o Power BI, nós temos o Power BI Desktop,
que é o software que vai instalar na sua máquina, que é onde você vai desenvolver. Você desenvolve seus relatórios, você faz suas conexões ali, você pluga com seu banco, com o banco de dados da sua empresa, você pluga com Excel, pluga com SharePoint, pluga com Dataverse, faz todo o tratamento de dados, isola as informações, papapá. Então, é no Power BI Desktop que está um software instalado na sua máquina, onde você vai fazer todo esse processo. Depois que ele está pronto, você publica ele. Quando você publica, você está publicando num serviço do Power BI, que é esse Power BI Service, que é um Power BI na nuvem. Ele fica hospedado na cloud da Microsoft, no Azure. Então, você pega você pega esse relatório que você confeccionou e publica lá. Você publica lá justamente para você compartilhar com as outras pessoas, porque agora você quer que as pessoas consumam esse dashboard, tá? E dentro do Power BI Service, você tem toda uma arquitetura. Você tem workspaces. O que são workspaces? São áreas. Então, eu posso ter um workspace chamado financeiro. E dentro do financeiro, além de ter as pessoas que vão acessar esse dashboard, eu consigo todos os dashboards que eu publicar nesse workspace financeiro, as pessoas do financeiro ali que eu designar terão acesso a essa informação. Posso ter o workspace do RH. Então, o workspace é justamente para quebrar entre equipes, projetos e etc. A gente tem o pipeline, que é pipelines, escrevi errado, é para criar a esteira de implantação, o CI/CD. Ou seja, eu desenvolvo, só que aí eu publico, antes de eu disponibilizar para o público geral, eu vou colocar ele no workspace ali de desenvolvimento. Desse workspace de desenvolvimento, depois ele vai para um workspace de homologação. Só depois que ele passar por essas esteiras, serem aprovadas, aí ele vai para o workspace de produção. Então, eu consigo ter esse pipeline. E abaixo disso, né, eu tenho os relatórios. Os relatórios são os dashboards, tá? Cada dashboard que a gente publica, ele carrega com ele todos aqueles dados, tá? Para consultar, que são os datasets, tá? Então, a cada relatório que você publica, ele tem um pequeno banco de dados que ele leva com ele, que cada gráfico que você clica ali, ele vai interagindo, em questão de milésimos de segundo, ele não decora, ele não sabe, tipo, clicou naquele gráfico, eu tenho que a informação é X. Não, ele não tem essa inteligência. O que ele está fazendo? Ele está indo nesse dataset rapidamente, consultando e retornando, tá? Então, ele tem o dataset. E aí, a gente tem uma arquitetura, né? A gente tem a versão mobile, que pode ser tanto... Você pode tanto usar seu Apple Watch, ou seu smartwatch, acessar pelo iPad, acessar pelo seu celular, né? A gente tem a parte de streaming, que eu quero dados em tempo real. Eu tenho, sei lá, trabalho num açougue, tem uma câmara frigorífica, que lá tem o termostato, que aponta a temperatura, e tem que estar, no mínimo, lá, -12. Se essa temperatura aumentar, me manda um alerta. Então, tem um dashboard controlando isso em tempo real. Então, é para isso que serve o streaming, para dados em tempo real. Tá? Esse dado está chegando a todo momento. Meteorologia, como sabe que vai chover, que tá vindo um tornado, esses dados são em tempo real, né? Não dá para ter o dado, esperar uma semana esse dado chegar para você falar, olha, tava vindo um tsunami. Não, já passou, né? Já molhou tudo. Então, é para isso que serve dados em tempo real, tá? E aí, o Power BI, muita gente entende que o Power BI é o fim da linha, né? Então, eu tenho uma aplicação aqui eu tenho uma automação e no final eu faço o dashboard, tchau e bênção. Não, a gente ainda consegue integrar o Power BI com fazer essa recursividade. Então, eu pego o Power BI, eu consigo integrar ainda com o Power Apps, consigo fazer consultas no Power Automate, consultas do meu dataset para fazer automações. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, explicando isso. Então, ainda continua essa esteira de integração e automação e a parte do compartilhamento. Então, depois que eu publico ele em cloud, aí eu consigo distribuir esse relatório para aí sim as pessoas terem a tomada de decisão.
E o compartilhar, a forma que você vai compartilhar, a forma que você vai atingir as pessoas é muito importante, porque às vezes você faz um baita trabalho, publica seu dashboard e ninguém consome, porque não está de fácil acesso. Então você tem que garantir que aquilo está de fácil acesso. Como? Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalham com Teams. Quem está home office está no Teams. Eu consigo colocar o dashboard lá na equipe do Teams, mandar lá no chat. É uma forma de alcançar. A pessoa, pô, eu quero atingir meu gerente. Meu gerente precisa mexer no dashboard, precisa tomar decisão baseada ali. Só que o cara vive viajando. A única coisa que ele tem é um celular, mobile. Então, quer dizer que se eu ter o dashboard ali na versão mobile e falar para ele, cara, instala o aplicativo aí, você vai logar e já vai ter tudo isso na sua mão. Você não precisa abrir, nem abrir notebook. Então, são estratégias que você toma para a disseminação dessa informação, tá? Tudo isso corrobora para a instituição ser data-driven, para a instituição tomar decisões melhores, né? Ter um fôlego financeiro melhor, porque a partir de decisões melhores vai ter mais lucro ou menos custo, né? E isso vai garantir, inclusive, o seu emprego, o emprego de várias pessoas. Né? Então, a gente tem que pensar sempre com esse viés. Então, essa é a arquitetura high level do Power BI, note. Ela vai muito mais além, né? Aqui eu estou raspando a primeira camada, né? Se a gente for no pré-sal aí do Power BI, ele ainda vai muito mais além. Cada ferramenta, né? O Power Apps, se a gente se aprofundar, fazer um drill down legal ali no Power Apps, a gente vê que aí ele atinge outros patamares, né? Então, toda ferramenta aí aqui, né? A gente tô só batendo na ponta do iceberg. Então, essa é a arquitetura do Power BI, como eu disse. Tem um Power BI Desktop, onde eu vou desenvolver, vou publicar, e isso vai para o Power BI Service, que está na nuvem. É no navegador, lá a gente vai acessar os relatórios. E eu também posso consumir isso no mobile, no iPad, no smartwatch, tá? Então, basicamente, esse é o circuito, tá? Falando do Power BI Desktop. Então, assim, o Power BI Desktop, ele é um software um pouco pesado, tá? Então, se você for instalar na sua máquina, garante que pelo menos você vai ter, que o seu computador vai suportá-lo, senão você vai ter vários problemas de engasgo. Então, pelo menos uma SSD para leitura rápida, pelo menos 16 GB de RAM, né? Memória RAM, para instalar o Power BI. Se você instalar o Power BI com Teams, lascou, né? Seu computador vai explodir, mas na maioria das vezes não explode, fiquem tranquilos. Então, o Power BI Desktop ele é um software com atualizações recorrentes. Lembra quando eu disse lá do aceite, né? Daqui para frente eu vou ter que estudar sempre. Todo mês o Power BI sofre atualização. Todo mês a Microsoft traz uma novidade, traz uma nova função, traz uma nova conexão, traz um novo modo de criar seus dashboards, isso mensalmente, tá? Então o que eu tô falando, o que eu sei aqui, mês que vem talvez já mude bastante coisa. E aí, toda vez eu tenho que ficar me atualizando, vou lá nos releases, o que mudou, tal. Mas é uma coisa que eu gosto. Dentro da camada do Power BI Desktop, nós temos duas camadas vamos dizer, de dados. Eu tenho o Power Query, tá? Power Query é onde eu vou fazer todos os meus tratamentos. Porque às vezes você pega um dado. Quem já trabalhou com planilha de Excel, quem está mais acostumado com planilha de Excel sabe o que eu estou falando, que às vezes o dado não está do jeito que você precisa, né? Nem no próprio Excel, às vezes você consegue fazer um gráfico ali, porque, enfim, né? Dados manuais as pessoas colocam da forma que acham melhor. Então, o Power Query, ele proporciona você conseguir, é uma ferramenta justamente para você tratar o dado. Você fazer a limpeza dos dados, você mudar a coluna, título da coluna, o tipo do dado, fazer algumas regras, tá? E o Power Query, ele usa a linguagem M, tá? O nome da linguagem é linguagem M, que é uma linguagem
um pouco mais complexa, só que a gente vai ver que no Power Query a maioria das coisas você faz na camada visual, você faz no clique ali. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Tem um botão ali, você clica, ele vai transformar. Só que por baixo dos panos, ele está escrevendo códigos ali para você, né? Só que você está fazendo tudo isso na camada visual. E na parte ali de gerar os dashboards, gerar os gráficos, né? Arrastar o gráfico, tal, fazer as análises, aí já tem o DAX, tá? Que é o Data Analysis Expressions, que é uma linguagem muito similar com as funções do Excel, tá? Então, pô, eu preciso fazer uma soma. Em DAX é o sum. No Excel é o sum também, se se você tiver com Excel em inglês, senão vai ser o soma. Se você colocar numa lista ali né, e fazer um depar ali entre DAX e Excel, você vai ver que vai dar um 70, 80% de similaridades as funções. Então, quem tem uma afinidade muito grande com Excel tende a ter uma facilidade maior de trabalhar com o Power BI, tá? Tal qual o PowerFX, que é a linguagem de programação lá do Power Apps. Quem viu a apresentação do Léo Russo vai se recordar ele usando algumas funções ali. O PowerFX tem 70% de similaridade com as funções do Excel, né? Por que a Microsoft fez isso? Porque ela sabe que a maioria das pessoas que iam mexer com essas ferramentas, elas seriam oriundas de Excel, porque é o que está ali no meio corporativo, tá? Então ela teve essa preocupação, tá? Então o DAX ele tem bastante similaridade com as funções do Excel, tá? Então o Power Query é para toda a camada de modelagem de dados e o DAX ali é para você montar suas expressões para os gráficos e tudo, mas precisa fazer um gráfico acumulado. Você vai fazer uma expressão DAX que vai pegar esses valores, vai acumular e você vai plotar isso num gráfico. Pedro, o Ponto pessoal tá de... perguntando, seu canal tem Sim. um Zero to Hero de DEX? Tem bastante coisa de DAX e tem um curso de Power Query. Um curso Uhum. gratuito e esse curso é bem completo. Então, quem quiser depois aprender Power Query e tem coisa de DAX também, tá? Boa. O Power Query, e aí vai uma dica para vocês, é muito importante vocês aprenderem Power Query. Por quê? Power Query não é uma solução exclusiva do Power BI. O Power Query é uma solução que a Microsoft ela acopla em diversos serviços. Então, por exemplo, se vocês forem no Excel, vocês conseguem acessar o Power Query no Excel. Em vez de você fazer um tratamento lá usando as fórmulas da NASA, usando o VBA, né, Visual Basic, você consegue usar Power Query. Então, o Power Query hoje, ele está no Excel, ele está no Power BI, ele está no Data Factory, ele está no Dataverse, ele está em diversas soluções. E é o mesmo Power Query. Eu estou falando do mesmo, né, da mesma ferramenta. Então, você aprende Power Query no Power BI, eu sei o Power Query do Excel, eu sei o Power Query do Dataverse. Então, a Microsoft, e ela tende a expandir isso. Então, aprendam Power Query. Power Query, ele é vital daqui para frente para vocês, porque ele existe em diversas soluções da Microsoft, tá? Então, isso daqui é um exemplo do DAX, tá? Então, como a gente escreve uma função no DAX? Então, você vê que eu tenho sum, eu tenho filter, eu tenho um max. São funções, se a gente pegar lá o Excel na versão em inglês, são funções idênticas. Se a gente traduzir, o sum, eu estou falando da soma, o filter, eu não sei se, não lembro se tem no Excel, mas o max, né, é o máximo. Então, eu deixei a dica aqui, né? Muitas funções possuem grande similaridade com as funções do Excel. Então, isso facilita se você já é um rato de Excel, tá? Então, esse daqui é o DAX. E aqui é a linguagem M. Então, perceba que a forma de escrita, a forma que a gente chama forma de sintaxe, elas são diferentes, tá? Porque elas atingem propósitos diferentes. E aqui eu até esqueci, até o título aqui eu coloquei DAX, mas não é DAX, gente. Esse daqui é o M. Eu esqueci de mudar ali. Porque eles atingem propósitos diferentes, tá?
o Power Query é para tratamento de dados. E a linguagem DAX é para análise de dados, tá? Fiquem com isso na cabeça. DAX para análise de dados, tanto que o nome é Data Analysis Expression, e a linguagem M, que é o acrônimo de Manipulation, que é uma linguagem para manipulação de dados, tá? Então, como eu falei, né, como dica, várias ferramentas utilizam Power Query. O Excel, o Power BI, o Data Factor, o Dataverse, o Dataflow. Então, se você aprende um, você aprende em todos. Você passa, por exemplo, a usar no Power BI e no Excel, né? Então, pô, no Excel facilita demais a vida de quem precisa tratar os dados ali, em vez de fazer aquelas coisas mirabolantes que acaba pesando, né, o seu Excel. Você não consegue nem mandar por e-mail, o negócio tá acima de 20 megas, não vai mais por e-mail. Porque eu tive que usar muita função, tive que fazer um monte de C aninhado para chegar naquele valor. Tudo isso você mata com o Power Query lá dentro do Excel. Aí falando de fluxo de desenvolvimento que eu falei, que eu tinha falado lá atrás, o Power BI Desktop é onde a gente faz as nossas conexões, a gente traz de diversas fontes de dados. Lá dentro a gente trata esses dados usando o Power Query, que é a parte de modelagem de dados. Às vezes o dado vem de uma forma bruta, você tem que lapidar esse dado para ele ficar apresentável, para aí sim você começar a pensar a fazer algum gráfico em cima dele. Porque da forma que ele vem originalmente, você não consegue extrair nenhum tipo de informação dali. Porque ali não é possível. Então você tem que lapidar essa informação, você tem que fazer a modelagem dela. Também é onde a gente faz os nossos relacionamentos, ou seja, posso ter várias tabelas e essas tabelas elas precisam se conectar de alguma forma para se conversar. Então eu tenho um dado aqui que ele precisa filtrar eu tenho essa tabela, o que eu selecionar nessa tabela, ela precisa filtrar a segunda tabela. Então a gente faz esse relacionamento. A gente define que tipo de relacionamento é esse. Quem já teve uma experiência com bancos de dados vai estar familiarizado, que é um para muitos, muitos para um, ou muitos para muitos. Ou seja, pensando na tabela A e na tabela B, né? Então eu tenho na tabela A eu tenho o CPF. De todo mundo que está aqui, a gente tem o CPF. Não tem o CPF, tô dando exemplo. Nós temos o CPF, né? Na tabela B, eu tenho as informações daquele CPF, ou seja, qual que é o nome da pessoa portadora daquele CPF, em qual residência mora a pessoa portadora daquele CPF. Então, a gente tem como a gente faria para conectar essas duas tabelas? Pelo CPF. Eu sei que nessa base eu só vou ter um CPF, não existe duas pessoas com o mesmo CPF. Então, eu tenho uma relação de 1 para 1. Então, aqui eu tenho um CPF e aqui eu tenho as descrições da persona portadora desse CPF. Então, é assim que a gente relaciona. A gente tem as colunas chaves. A gente precisa identificar essas colunas. Muito dos casos, quando a gente está falando de pessoas, geralmente é pelo CPF. Então, nessas duas tabelas tende a ter uma coluna CPF. Você relaciona e o Power BI já entende isso e já começa essas duas tabelas já passam a se conversar. Então, Power BI Desktop a gente desenvolve, publica no Power BI Service, a gente faz a publicação, faz o compartilhamento e faz o gerenciamento. A gente consegue, inclusive, apurar métricas. Quem está mexendo, quantas vezes está mexendo, quantas pessoas estão mexendo, quais são as principais páginas que essas pessoas estão acessando, até para você saber. Essas pessoas. Eu tive um baita trabalho, e esse trabalho está sendo profícuo, né? Está sendo consumido, então é importante acompanhar essas métricas, né? Porque às vezes ninguém acessou seu dashboard. Você tem que ter uma estratégia, fazer um treinamento, mas por que não acessaram, né? Ou porque não sabem, né? Então precisa ter esse acompanhamento. Quando a gente publica no Power BI Service, aí envolve uma questão de licenciamento, tá?
Até essa primeira camada aqui, essa primeira camada do Power BI Desktop, você não envolve nenhum custo até então, tá? Você baixa o Power BI Desktop na sua máquina, você vai conectar, você vai desenvolver, você vai criar seus reports, custo zero, tá? Você não vai ser cobrado para fazer isso. Vai lá no site da Microsoft, você baixar, instalar na sua máquina, agora você começa já a desenvolver. Quando você publica, também, até o momento, até esse ponto, você não tem custo nenhum. Você publicou, você pode consumir aquele dashboard, ele está disponível para você consumir lá na nuvem. Agora eu quero compartilhar esse dashboard. Quero compartilhar com uma, com 10, com 20, com 1.000, com 50 mil pessoas. Aí tem custo de licenciamento, tá? E é importante saber disso. Muitas pessoas patinam no licenciamento, tá? Tudo que todos os heroes falaram aqui, Power Apps, Power Automate, Dataverse, vão falar Power Pages, tudo tem licenciamento envolvido. Então, dá um passo atrás e procure entender do licenciamento para você não patinar lá na frente, para você não fadar seu projeto ao fracasso, porque às vezes você não provisionou esse custo que a área não tem, inclusive, no momento para pagar. Abortou sua missão, esquece, amassa o papel e joga fora. Então, porque você não provisionou, você não deu esse passo, você não projetou esse custo. Então, quando a gente fala de licenciamento no Power BI, a gente tem o Free, o Pro, o Premium per User, o Premium e o Embedded, tá? A gente tem todos esses tipos de licenciamento no Power BI. Mas, em suma, isso daria um fórum só para falar de licenciamento. Mas, em suma, quando eu estou falando de licenciamento free, eu não tenho nenhuma licença, baixei o Power BI Desktop na minha máquina, confeccionei o relatório, compartilhei, publiquei na nuvem. O free, eu não consigo compartilhar isso com outras pessoas, tá? Eu não consigo. As pessoas, pares, não vão conseguir visualizar esse seu dashboard. Porém, você pode ter uma estratégia legal aqui, que é usá-lo na estratégia de adoção. Por quê? Se você. Hoje minha empresa, minha instituição não usa Power BI, mas eu quero convencer eles, eu quero levar isso para frente, eu quero encabeçar. O Power BI Free, você é livre, né? Você pode desenvolver ali, você pode maturar esse seu processo de BI, né? Você desenvolve a aplicação, faz automação, puxa isso para um dashboard, estrutura bonitinho, publicou. E você pode apresentar isso, por exemplo, para um diretor, né? E falar, ó, a gente tem essa ferramenta promissora aqui, né? Só que, ó, isso daqui, ó, tá vendo, ó, dashboard aqui, a gente consegue acompanhar nossos KPIs, vai melhorar o nosso processo, a gente vai conseguir tomar decisões pautadas, né, em dados. Então você consegue usar a licença free, às vezes, nessa estratégia. Eu já usei, inclusive, né? Falei, meu, essa área preciso implementar Power BI nessa área. Só que eu não tenho hoje a licença Pro. Fui lá, desenvolvi e levei para apresentação, na minha máquina mesmo. Coloquei o cabo HDMI lá na tela, na época presencial, e falei, ó, esse daqui, ó, esse daqui é Power BI, ó. Cliquei, daqui é Business Intelligence, né? Antes do Power BI tem o conceito Business Intelligence. Ó, esse daqui é Business Intelligence, ó, tá vendo? Nosso número é esse daqui. Nossa, mas o que a gente precisa, Pedro, para ter isso daí? Ah, agora sim, agora vamos falar de licenciamento. A gente precisa disso, disso, disso. A gente consegue? Ah, decisão estratégica. Conseguimos. Então, beleza. Vencemos essa etapa, agora vamos pensar no licenciamento, tá? Então, em suma, falando, com exceção da Free, todos os demais, né, o Pro, o Premium per User, o Premium, o Embedded, você consegue compartilhar, tá? Então, cada pessoa, vamos lá, eu também não expliquei direito, né?
cada um aqui tem um modelo exclusivo de licenciamento, né? São vários fatores, mas resumidamente, a pessoa que vai visualizar, ela precisa ter uma licença aderente. Então, por exemplo, ela precisa ter no mínimo uma licença Pro do Power BI, tá? Então você também precisa ter uma licença Pro para compartilhar e a pessoa que vai consumir precisa ter uma licença Pro, tá? Então, se são 10 pessoas que vão consumir esse dashboard, você precisa de 11 licenças, uma para você e outra para essas outras 10, tá? Dependendo do volume, compensa você pegar a licença Pro, que é um custo pequenininho. Uma licença Pro hoje, uma individual, valor de prateleira, tá? De site. Você entra lá no site da Microsoft, se você quiser adquirir para você, você vai pagar $9, que é um valor para uma empresa, para tomada de decisão de uma empresa, é um valor minúsculo, né? Então, a Pro ela começa ali no $9,9, né? Conforme o volume disso vai aumentando, talvez não seja tão interessante você gastar $9, por exemplo, para cada pessoa. Eu tenho 1.000 pessoas. No montante já deu um valor muito alto. E aí entra outras modalidades de licenciamento que você tem uma redução de custo de licenciamento por usuário. Para grandes instituições, falando na escala aí acima de 1.000 usuários de Power BI, pessoas que vão consumir relatórios, já vale a pena pegar a Premium, né? A Premium ali na composição ali, o valor de licença por usuário vai sair menos de $4. Aí já começa a ser mais vantajoso você contratar outros licenciamentos, tá? E além disso, vale ressaltar que a licença E5, né, o Enterprise E5 do Microsoft 365, que é a mais parruda, né, a maior licença, né, da suíte do MS 365, ela já contempla o Power BI Pro, o Pro. Então, se você já tem a licença E5, você já tem, ali no pacote da E5, você já tem o Power BI Pro, tá? Então, perceba, é um pouco complexo falar de licenciamento, inclusive porque a documentação de licenciamento, e o Léo, quem já mexe aí, sabe muito bem, é um material muito vívido, então toda hora ele muda. Então, assim, minha dica é, vai na documentação da Microsoft, consulta lá, tá? Como que tá os valores, porque eu tô falando aqui $9,9 a Pro, individual, você pode ir lá, às vezes pode ter aumentado, abaixado, é vívido, né? Tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, são coisas muito vívidas, então eu não posso cravar na pedra isso daqui. Eu sei que, né, eu tô falando aqui, mas eu sei que os valores permanecem o mesmo, mas até para vocês criarem essa boa prática de sempre consultar a documentação, tá? Agora, falando em formas de instalação. Como eu posso instalar o Power BI? Eu tenho duas formas, tá? Eu vou lá no site oficial da Microsoft, powerbi.com. Não lembro se é powerbi.com, mas dá um Google Power BI, vai ter o site da Microsoft e vai ter lá o setup. Você consegue baixar esse setup. Se você não é administrador da sua máquina, você vai ter que abrir um chamado, etc. Ok? E aí vai instalar esse setup na sua máquina. Vai instalar o Power BI Desktop na sua máquina. Ou então pela Windows Store. Só que a Windows Store, se é sua máquina particular, ok. Se é uma máquina corporativa, geralmente o TI da empresa, ela bloqueia a Windows Store, tá? Por questão de governança mesmo, tá? Então tem esses dois caminhos, mas se você é máquina corporativa, é melhor ver com o seu helpdesk qual que é a melhor forma. Até para você ficar em compliance com sua instituição. Se na sua máquina particular, você é um consultor e você tem essa liberdade, vai pela Windows Store. Por quê? A Windows Store tem o auto-update.
Ou seja, cada nova atualização ele já atualiza o Power BI, você chega lá, o seu Power BI já está bonitinho, atualizado, instaladinho, bonitinho. Se você baixa o setup, saiu a versão de julho, por exemplo. Você tem que pedir para reinstalar, pegar essa nova versão, tirar a versão antiga, inclusive, é sempre recomendado para não dar incompatibilidade, e instalar essa nova versão. Então, mensalmente, você tem esse trabalho. Se você quiser, claro, tá sempre com a versão mais atualizada, que é o recomendado, você tem que ter todo esse trabalho. Já o Windows Store, não, ela vai fazer isso para você e você vai simplesmente abrir seu computador, vai estar lá a versão mais atualizada possível. E por último, para finalizar, alguém quer falar? Tá o microfone aberto? Não, né? Só interferência. E por último, como todas as soluções aí da Power Platform, nós teremos o Copilot para o Power BI. Entrar no Wi-Fi aqui, William. Eu acho que tem alguém... Ô, Léo, você consegue desabilitar o fone aí? Eu acho que o pessoal deixa... Ah, obrigado. Nós teremos o Copilot, que eu estou muito ansioso para ver esse lançamento. E porque o Copilot, inclusive vocês estão nesse momento tendo a oportunidade, aqui está todo mundo na mesma régua, porque o Copilot é uma tecnologia nova que a Microsoft está trazendo, e ninguém aqui, posso te dizer, ninguém que está nessa sala ou que está orbitando esse planeta aqui, exceto os desenvolvedores, é especialista no Copilot. O Copilot é uma solução nova, então todos nós vamos ter a oportunidade de aprender juntos sobre o Copilot. Mas, em resumo, é pegar toda a tecnologia embarcada do ChatGPT e trazer de uma forma segura e de forma estritamente interna para as soluções da Microsoft. Então, da mesma forma que eu vou lá no ChatGPT e peço para ele fazer algo para mim, o Copilot ele vai me auxiliar nesse aspecto. Então, eu posso pedir para o Copilot, por exemplo, a partir de um Excel, criar um relatório. E ele vai lá e vai gerar um relatório para mim. Percebeu? Eu não precisei ter um nível técnico altíssimo. Ele já vai ajudar nesse aspecto. Claro, o especialista ele vai continuar existindo e sendo necessário, obviamente. É tanto que o Copilot, ele não é o piloto, ele é o seu copiloto, né? Então, o piloto sempre será você. E para finalizar, tem um videozinho aqui que é o vídeo de apresentação do Copilot, o vídeo demo, né, do Copilot para o Power BI, que eu queria que vocês vissem para vocês entenderem o poderio do Power BI no Copilot, do Copilot no Power BI, não só no Power BI. Pensa isso em todas as soluções. Mas basicamente ele vai ajudar a gente a construir tanto um dashboard, construir medidas, né? Então, pô, eu não tenho um nível avançado em DAX, mas eu precisava fazer uma análise ali que o meu gestor me pediu. Então, o Copilot vai te ajudar a fazer essa análise. E olha só que legal, né? A velocidade que ele criou, que ele trouxe ali uma sugestão de dashboard, né? Eu não precisei me preocupar qual gráfico escolher, qual melhor visualização. Claro, se aqui não está do meu tempo, não está, né? Eu posso optar em ajustar. Ele vai me dar uma sugestão, né? Não quer dizer que essa sugestão seja imutável. E também tinha uma grande coisa que eu acho que assim é a maior sacada que eu vejo que o Copilot vai trazer. A ideia eu estou em uma reunião. Pensem comigo, eu estou em uma reunião com o meu diretor, uma reunião super estratégica. Fiz um dashboard e eu sempre penso, esse dashboard ele tem que responder todas as perguntas que possíveis que serão feitas. E a gente sempre tem essa fé de que ele de fato ele vai responder todas as perguntas. Mas quando a gente está na reunião de fato vem umas perguntas mirabolantes, e aí a gente fala, putz, geralmente o que eu fazia, né? Eu ia para a reunião, levava meu notebook, quando era presencial, e aí a pessoa,
o diretor fazia uma pergunta, enquanto o meu gerente estava dando um somebody love nele lá, eu estava aqui fritando meu dedo, abria o dashboard, mudava isso daqui, tal, republicava e falava, ó, tá aqui a resposta. Isso tinha que ter um, né? Eu tinha que estar ali, eu tinha que, inclusive, eu tinha que garantir que nos dados ia ter aquela resposta e tal. No Copilot, eu nem vou precisar me preocupar em levar esse dashboard. Posso simplesmente, na hora, no momento que o meu gestor lá, meu diretor fizer a pergunta, eu pedir para ele, Copilot, com base nos dados, faça aqui um agregado dos últimos 12 meses. Fez o agregado, já tem a resposta. Então, ele vai ajudar muito nesse aspecto, sabe? Assim, é um dos, né? Uma das possibilidades que eu pensei que eu sofria. Eu assumo que quando a gente vai para reunião, diretor, parte estratégica, o pessoal tem umas perguntas mirabolantes assim que a gente fala, putz, e aí? Ah, eu não tenho essa resposta agora. Vou ter que voltar na próxima reunião, talvez eu tenha. Pô, você já perdeu o time. Você já perdeu a oportunidade. O Copilot não, ele vai te ajudar ali no momento você pegar e já ter essa resposta. Não perder o time. Esse é o principal. Eu acho que o Copilot vai ajudar a gente a não perder esse time, tá? Gente, é isso que eu queria trazer hoje, tá? Eu sei que eu falei bastante aí. Eu olhei aqui, é 8h20, né? Eu tô até um pouco rouco, que eu falo. Eu falei que começa a falar, eu não paro, né? Na próxima aula, aí eu já trago algo mais hands-on para vocês, tá? Como o Power BI é um tema bastante complexo, eu quis fazer um teórico e depois trazer um somente hands-on, tá? Quem quiser aí conectar comigo, LinkedIn, inscreva-se no meu canal no YouTube, tá? Muito obrigado a Bom, todos aí. Agora a gente vai pro. Deixa eu parar de compartilhar aqui para enxergar vocês e a gente falar olhando no olho. pessoal, só lembrando que quinta-feira tem outra aula de novo do Pedro, mesmo horário, e o link do meeting aqui no Teams é o mesmo também, tá? É, o link é o mesmo. Gostei, Thaís, que a Márcia é aquela. Fiquem, sintam-se à vontade em perguntar. Vamos lá, o Márcio está com a mão levantada. Fala, Márcios. Você tá no mudo, eu acho, hein? Não tá saindo Não, som, não. não estamos te ouvindo. Ah, pessoal, antes, não estamos te ouvindo ainda, Márcio. Enquanto o Márcio vai arrumando ali, vamos fazer a foto, porque se alguém precisa sair. Então, É, quem quiser quem quiser aparecer abrir aí a aí, câmera, a gente sai na abre a foto. câmera. Júlia, Igor, Marcos, Ezequiel, Samuel. Legal. Acho que eu tenho Samuel que mudar a Romão é irmão exibição. você é irmão do Douglas e do Renato, né? É, Assim, legal, Terceira bacana. geração, É, o Olha lá, terceiro mais um Romão aí na trilogia. parada. mas um Romão, mano. Da hora. E aí? Beleza? Faz a Vamos contagem lá. regressiva, pô, pra eu fazer a Vamos pose fazer. de Vamos fazer. quebrada. Preparem aí. Ó, 3. 3 não. Vamos de novo. 3, 2, 1. Aí. Não. Será que o Show Márcio de bola. agora arrumou o e microfone agora, nele? Agora sim. por favor, Pedro, antes de tudo, obrigado aí pela aula, acho que deu uma visão geral aí para muitos casos ainda não tivessem conhecimento, uma ideia do poder, né, que tem aí o BI. Eu gostaria de perguntar se existe alguma relação ou algum entrosamento entre o Loop e o Copilot, no uso aí do Power BI. O Loop é aquela nova ferramenta, né, da Microsoft, que é similar ao Notion, né? E É, tentei entrar, configurar, mas não estou conseguindo. é, o Microsoft Loop, ele vem, é que sempre quando tem uma ferramenta que nasce, ela começa a ter um certo hype, né?
a Microsoft e os outros players sempre tendem a tentar fazer alguma, tipo, essa solução, eu vou tentar ter essa solução, em vez de usar a solução, o Notion, por exemplo, a pessoa vai usar o Microsoft Loop, né? O Microsoft Loop, por enquanto, ele não foi anunciado nenhuma integração do Copilot, tá? E ele talvez não teve ainda atração desejada, né? Assim como o Teams, né? O Teams, quando lançou, teve o álibi ali da pandemia, então rapidamente o Teams se popularizou e hoje é a principal ferramenta para trabalho remoto, né? Então, eu acho que a aposta da Microsoft foi o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Só que eu senti que o Loop ele ainda não teve essa tração, não pegou esse embalo. E talvez não pegue. Muitas ferramentas acontece de lançar e depois, ok, não deu certo, bola para frente, né? Mas ele tende a dar certo nessa questão de trabalho híbrido, né? Talvez se o modelo híbrido for algo que ganhe corpo aí nos próximos, ao decorrer do ano, talvez ele faça sentido ser usado. Mas ainda não tem nenhuma integração com o Copilot, mas possivelmente, assim, a ideia da Microsoft, o investimento da Microsoft foi na ordem de 20 bilhões, tá? Do Copilot. Enquanto os outros players, né? A Google, porque lançou o ChatGPT, a Google falou, então eu vou fazer o meu chat GPT. Né? A AWS falou, não, então eu vou fazer o meu. A Microsoft falou, eu não vou fazer, eu vou lá e vou fazer uma parceria com o chat GPT. Então ela foi mais inteligente e aí conseguiu, né? Você não pode bater de frente com o seu inimigo, se junte a ele, né? E aí ela fez esse investimento de 20 bilhões, trouxe toda essa base do chat GPT para dentro de casa. E aí a intenção dela pensou em qualquer solução, sei lá, SharePoint, vai ter Copilot no SharePoint. Loop, Copilot no Loop. Teams, Copilot no Teams. O único ponto é o roadmap disso, né? Ela vai lançando isso de forma polifásica. Então, acredito que até o final do ano aí, todas as soluções da Microsoft têm um Copilot. Inclusive, vai ter o Copilot para Windows. Eu vi uma demo sensacional. Assim, basicamente, você pede lá, ele configura o Windows para você, né? Você não vai precisar se preocupar onde está a tal configuração, você pede para ele. Então, é uma parada sensacional. Certo? Espero que eu Mas tenha respondido. existe alguma relação do BI, do Power BI com o Loop ou não? Aliás, tende a ter uma integração entre ambos no sentido de o looping também proporcionar um compartilhamento ali. Eu consegui ver, obviamente, um dashboard ali no looping e tal. Por enquanto, a Microsoft não fez assim, ela lançou o produto e acho que ela está esperando o feedback dos usuários para saber se é uma ferramenta que vale a pena o investimento ou não. Eu vou dar a opinião de quem viu a apresentação uma vez do Loop. Eu acho que a grande sacada dele, a grande ideia é atuar em todo o ecossistema do Office 365, né? E trazer essa integração entre diferentes aplicações que a gente tem no Office 365 e dentre elas o Power BI. Mas é como o Pedro tá falando, né? Existe um roadmap de você fazer as releases, né? E também existe também a curva de adoção das organizações, né? Quando é uma nova tecnologia, leva um tempo para aquilo ser adotado, ser implementado, a empresa entender como é que funciona e colocar isso para rodar. Eu, particularmente, ainda não fiz o uso, né? Mas eu acho que o que está no roadmap é a gente ter uma grande integração, né, de todas as aplicações aí do pacote do Office 365, inclusive o Power BI, inclusive o Teams, inclusive outras, né? Exato. Beleza, tem mais uma mão levantada aí do Emanuel. Emanuel. Boa noite, obrigado pela apresentação aí, Pedro. Bastante informação para a gente digerir. A minha pergunta ela é no quesito segurança, né? Então,
pelo pouco entendimento que eu ainda tenho do Power BI, para que ele funcione, você precisa exportar a data para ele. Né? Quando você exporta esses dados para ele, como é que ficam os controles de segurança? Como é que, quando você está transmitindo informações de outras aplicações para trabalhar nele, como é que vai ficar o quesito segurança? Tá, excelente pergunta. Na instituição, todos os sistemas, eles estão aportados ali pela sua segurança da informação. E quando a gente fala de soluções em cloud, se eu estou falando do Azure, Power BI, ele tem cascateado com ele toda a segurança e compliance do Azure. Então, a garantia é que eu estou usando toda essa camada de segurança bem parruda da Microsoft, né? Eu não tô fazendo minha própria camada de segurança. E geralmente eu tô dentro da instituição já a segurança da informação já faz essa integração. Às vezes, não sei na instituição aí que você trabalha na empresa, às vezes você vai se logar no SAP usando o seu login de rede. Você se loga em vários sistemas usando o seu login de rede. Seu login de rede, ele geralmente é o seu login já está atribuído, por exemplo, ao seu e-mail. Então é algo totalmente circular. A gente está falando que tudo que está dentro da empresa está aportado por essa segurança. E o Power BI ele está dentro disso também, tá? Então eu não estou exportando dados para o Power BI, eu estou importando dados para o Power BI que já estão dentro da instituição. A preocupação é quando vem um dado de fora ou quando eu preciso expor os meus dados para o público externo, que aí tem a ferramenta que é tem o licenciamento, que é o Power BI Embedded, que geralmente sei lá, eu trabalho no governo e o governo ele precisa expor alguns números lá no portal de transparência, por exemplo, tal. Como a gente expõe isso de uma forma segura, né? Então, o Power BI ele tem uma funcionalidade também que você consegue expor esses dados para o público externo. Então, a preocupação geralmente é como eu exponho esses dados de forma segura, se for necessário, para o público externo, e se eu tenho um dado externo, como que eu trago esse dado de forma segura? Agora, tudo que está transitando dentro da empresa, você já está ali em todo o layer ali de segurança da informação. Obrigado. No caso de usar um conector para transferir informação externa, acho que faltou eu formular isso, né? Porque realmente o que já está na arquitetura já está ali no guarda-chuva de segurança, Isso. mas o que está de fora, aí como é que faz? Se é um conector nativo do Power BI, ele já garante ali essa segurança, né? Essa criptografia, né? End-to-end e tal. Agora, se às vezes eu preciso me conectar, eu preciso usar um conector personalizado, um ODBC, etc. e tal. Aí geralmente você tem que ter uma configuração ali, entender qual porta você vai estar expondo, né? Geralmente aí você traz segurança da informação, segurança da informação vai fazer toda essa análise, né? Qual porta pode expor para acessar isso e aquilo e tal. Beleza, É o conceito obrigado. aquele conceito que eu acho que vocês já ouviram diversas vezes aqui no Zero to Hero, que é o Fusion Team, né? Então você acaba tendo que ter essa comunicação com diversas interfaces da empresa. Porque conforme seu projeto, né? Seu projeto embrionário, ok, você é o Esparta ali, né? Você é o exército de um homem só. Mas conforme essa aplicação vai ganhando corpo, vai ganhando notoriedade, vai ganhando escalabilidade, aí começa a entrar, tá, mas quantas pessoas estão usando essa aplicação? Essas pessoas são dentro ou fora da organização? Essas pessoas têm licença ou não? Aí você já começa a ter que fazer essa interface com outras áreas, né? Aí entra o Fusion Team. Pedro, agora Obrigado. tem uma pergunta De nada.
Do outro Pedro, de Pedro para Pedro De agora. Pedro para Pedro? Fala aí, É, Xará. tem um Fala, print aqui no Pedrão. chat que ele pediu para você ver. Boa noite, cara. Boa Bom, noite. primeiro obrigado aí, Pedrão, para você, pro Léo aí, pela disponibilidade, pela aula aí, cara. Ô, tamo Sou junto. fãzaço de vocês, bicho. Falei, acho que desde a primeira aula, sempre que eu entro para perguntar, eu elogio vocês. Ah, Eu obrigado. sou fãzaço mesmo. Eu não me canso de elogiar e de maratonar aí no conteúdo de vocês. Bacana. Maravilha. Pedrão, a minha dúvida são duas perguntas, na verdade, cara. Primeiro, assim, você explicou aí, né, que a semelhança entre as licenças Pro, Premium e Premium per User lá, né, acho que é PPU, né? A Uhum. semelhança é que a partir da Pro a gente consegue compartilhar com outros usuários, né? Isso. Você conseguiria distinguir para a gente as principais diferenças entre elas? Essa Show, seria a minha primeira consigo. pergunta. A segunda pergunta, eu coloquei um print aí dentro, aí no chat, aí, eu não sei se você chegou a ver. Eu não tô Eu conseguindo queria... visualizar esse print, Ah, acredita? não, mas tranquilo. Basicamente é o seguinte, eu mandei um print de uma workspace que eu acesso e da licença que eu uso, que é uma licença Pro, né? Então, quando eu vou lá e consulto a minha licença, eu vejo que eu tenho uma licença do tipo Pro. E quando eu consulto, eu não sei se em todos, mas algumas das workspaces que eu consigo publicar, né? Porque eu tenho essa licença Pro, eu tenho lá na informações de workspace o tipo Premium debaixo dela. Eu queria saber qual que é a diferença entre uma workspace Premium, e nem sei se existe outros tipos de workspace, Sim. né? E a minha Aham. licença Pro. São essas duas Legal. perguntas aí. Show. Possivelmente. Ah, obrigado pelos elogios. Tamo junto. O Pedro Amaral sempre tá nas lives, né? Tá, ele é bem assíduo na comunidade. E, pô, sensacional. Eu acho que já paga todo o trabalho que a gente teve aqui. Muito obrigado. Possivelmente na sua empresa vocês têm a licença Premium do Power BI. A licença Premium do Power BI é para grandes volumes de pessoas que vão tanto confeccionar relatórios quanto que vai consumir, tá? A licença Premium, fazendo uma analogia, ela é como se eu comprasse com a Microsoft lá, alocasse um auditório. Eu vou alocar um auditório com a Microsoft. Esse auditório tem 1.000 cadeiras. E essas 1.000 cadeiras são rotativas. Então, amanhã pode eu estar sentado lá na cadeira, terminou a sessão, no outro dia pode ser outra pessoa. Então, eu compro uma capacidade, tá? Só que, aí qual que é a vantagem da Premium? Para quem for visualizar, ou seja, quem apenas vai consumir esses dashboards, eu não preciso atribuir uma licença Pro para ele. E nisso eu tenho uma redução de custo, tá? Porque na composição, esse valor sai bem inferior se eu for calcular o per capita ali, por exemplo. Tirando um monte de recursos que são desbloqueados, né? Como se estivesse comprando um pacote de benefícios maior com a Microsoft. Mas, e aí, essa capacidade, ela é atribuída ao workspace. Então, ele te dá a capacidade e você é livre para determinar, ó, esse workspace aqui vai ser premium, ou seja, todo mundo que tiver nesse workspace que for visualizar não precisa de uma licença para visualizar, né? Então, eu vou atribuindo por workspaces, essa forma de atribuição à capacidade premium. Mas, quem for criar relatórios, essa persona precisa ter uma licença Pro. Esse é um requisito do Premium. Quem vai visualizar não precisa ter Pro, quem vai criar relatórios precisa ter Pro. Por isso que você, possivelmente, como você deve criar relatórios, você tem a licença Pro, tá? Você está dentro de um Workspace Premium. Tudo que você criar ali, quem está ali como viewer, não vai precisar ter uma licença para visualizar, tá? Hoje, para você ter uma ideia, uma capacidade premium do Power BI, ele está a partir, né, de $4.999, tá? Aí você fala, pô, é dinheiro pra caramba, né? $4.999. Mas se você pegar 1.000 pessoas e atribuir uma licença E5,
né, a licença E5 que já tem o Power BI Pro, para cada uma dessas 1.000 pessoas, uma licença E5, o valor de tabela dela tá acho R$ 350. Esse valor vai ser bem superior, entendeu? Então, por isso que, conforme o volume, né, você vai fazendo você vai tendo essas diferenças de licenciamento, que isso, no final das contas, na verdade, você está tendo um saving de custo, tá? Não sei se ficou claro. Show, não, ficou sim, deu para entender sim. Obrigadão, É, Pedrão. tipo assim, tem 1.000 pessoas na instituição. Se eu der 1.000 licenças próprias, já dá $9.000. Sim, não, Então não e faz, compensa, faz né? muito sentido a sua explicação, porque realmente a gente tem uma massa de dado muito grande aqui, né, na empresa que eu trabalho, e de fato, inclusive, a gente usa aquele recurso do BI Serviço lá de criar o aplicativo, sabe? Criar um Uhum. link com vários, e a gente compartilha isso com os nossos clientes, e aí não necessariamente esses caras têm a licença premium do Power BI e Sim, eles conseguem exato. acessar. Então, meio que encaixa com que você É, explicou aí, ficou bem legal. claro. Show. É isso Obrigado, mesmo. cara. Valeu. De nada. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, Pedro. Se Opa, você. Deixa eu levantou ver. aí. Ah, o Márcio. Pode falar, Márcio. Pedro, aquela livre, né, que não é muito recomendado devido à segurança, ele deixou, eu vi muitas pessoas comentando, né, que não estavam mais com essa opção, ela deixou de existir na versão gratuita do podcast, porque eu ainda consigo publicar, mas eu tenho muitos colegas perguntando sobre essa não possibilidade mais de fazer a publicação aberta, né, Ah, aquele publicar na web, você diz? publicar na web, exato. Ah, tá. O publicar Ainda na está web, para disponível? quem não conhece, é assim, dentro do Power BI eu tenho uma funcionalidade que geralmente não é compliance e geralmente o TI desabilita no painel de administração do Power BI. Por isso que muita gente não aparece aquela opção. Aquela opção ela existe, só que uma empresa que tem um mínimo de governança, já vai lá e desabilita isso. Por quê? O publicar na web é uma forma que eu publico esse meu relatório em um bolsão totalmente fora da segurança da empresa. E aí, todo mundo que tiver aquele link, ela consegue visualizar esse relatório. Isso daí, ele é usado apenas, assim, em qual momento eu vou usar isso? Falando de forma... nos momentos que eu não tenho dado sensível empresarial. Ou seja, eu criei um dashboard aqui, sei lá, puxando uma API lá do Spotify, colocando meu top 100 músicas aqui que eu gosto de ouvir. Ok, eu não estou envolvendo nenhum dado empresarial nisso, né? Posso ir lá na minha conta e fazer um publicar na web e mandar o link lá para o Léo. Ó, Léo, olha o dashboard aí que eu fiz. Que legal. Quando eu estou dentro de uma empresa, essa prática, geralmente ela já foge do compliance da instituição. Porque assim, mas por que foge do compliance? Pensa assim, eu tenho uns dados sensíveis, eu tenho o faturamento da empresa lá, eu tenho o spend analysis da empresa. Eu faço um publicar na web, se você pegar aquele link, o ID daquele link, e jogar no Google, você acha o link desse dashboard. Aí pensa, a empresa, você expôs os dados estratégicos e sensíveis da empresa para o público aberto, para a internet. Então, por isso que geralmente as empresas que têm um mínimo de governança já desativa isso. Por isso que muita gente fala, eu não acho essa opção, não acho porque a TI desabilitou. Nem precisa ser dado financeiro, né? Basta Né? cair na mão, uma leitura equivocada por um repórter, né? Basta esse dado Você acha um cair no dashboard lá noticiário e já era. você acha um É. dashboard lá no Google que tem o logo, sei lá, do Nubank. Pô, um dashboard do Nubank lá, sei lá. Pô, isso é altamente comprometedor, né? Você expõe. Então, por Essa isso que... notícia vazam dados, mesmo que não seja Exatamente. nada, né? Até provar que É. não é nada, Vocês já, podem já. fazer o teste depois, pegar o início, né, da URL de um dashboard
copiar e colar lá no Google, dar um enter. Você vai ver que vai aparecer vários dashboards. Ou seja, todo mundo que fez aquele publicar na web, você consegue ter acesso ao dashboard ali. Ele vai listar vários dashboards, você pode sair clicando lá e vai acessar. Pode ter uns dados sensíveis aí, né? Que... Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, gente, paga a licença. Não, mas é dado público. Eu trabalho numa autarquia de governo federal. Não, mas é dado público. Tudo bem, mas quem que vai estar lendo isso aí, cara? Essa questão. Até tu provar que dente de onça não é onça, cara. Pata de onça. Exatamente. Não dá, Principalmente se tiver com a identidade visual da empresa, né? Eu acho que isso é muito comprometedor, né? Se tiver com a identidade visual, a paleta de cores da empresa, pô, você tem um problema sério de LGPD, de compliance, seríssimo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Acho que tinha outra pessoa que tinha levantado a mão. É o Ricardo. Fala, Ricardo. Boa noite, Pedro. Beleza, cara? Boa noite, tudo certo? Cara, parabéns aí pela hora, sensacional, cara. Obrigado. A gente tá falando nas últimas semanas de tudo em nuvem, tudo online, né? Mas o Power BI, aqui, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem esse problema de licenciamento, de tem que ter uma licença Pro para poder publicar, para poder compartilhar. E o pessoal da TI aqui acabou por criar um servidor interno, né? Um report Report server. servers. E aí a gente faz esse. Assim, acho que para efeito interno funciona muito bem, né? Porque a gente faz toda a construção aí do Power BI, do desktop, constrói tudo, tem que construir e publica no report server. Na tua opinião, assim, tem ganhos em manter interno ou externo? Ou, assim, eu sei que só no aplicativo já tem uma grande diferença, né? O aplicativo pro Report Server, ele tá, tipo, umas 20 versões atrasadas, né? Exatamente. Tirando essa desvantagem, dado a leitura da informação, né, que o público é todo interno, você acha que precisa ir para o pós-service, né, para o serviço? Sim. O que que acontece, né? Para quem não conhece, eu também não falei aqui porque é algo muito particular, Específico, né? é muito específico. Tem uma versão do Power BI que é o Power BI Report Server, que basicamente, quando eu contrato uma licença de OSQL Enterprise, que é uma licença super cara, a Microsoft te dá uma cortesia dentro dessa licença que você pode usar o Power BI Report Server, que é como se fosse o Power BI na nuvem, mas é um Power BI que o servidor dele eu instalo numa instância local. Eu instalo na minha empresa e as pessoas elas publicam um relatório dentro desse servidor e elas conseguem compartilhar internamente. A principal a vantagem disso é que você tem um saving de custo ali, porque pessoas que vão consumir esse relatório, elas não precisam da licença Pro também, né? Elas não precisam. Então, ok, você não tem esse custo. Desvantagem, todas as outras. Tipo assim, ele é muito limitado. Basicamente é um dashboard. É isso que você tem, é um dashboard. Como você compartilha? Você tem que pegar o link e mandar para a pessoa tem que ter aquele link salvo nos favoritos dela. A versão dele é muito atrasada, porque é uma coisa que a Microsoft já está colocando em desuso. Então, por exemplo, o Power BI Online, a gente está na versão junho. O Power BI Report Server está na versão de janeiro. Isso se a empresa atualizar, porque tem muita empresa que não vai atualizando. Então, por exemplo, tem empresa que pode estar na versão janeiro de 2022. Você deixa de ter um monte de recurso. Você não tem versão mobile, você não tem integrações, você não tem nada. Basicamente, você pega um relatório seco, bico seco, né? A gente costuma dizer, publica e aquilo dali. Ponto. Ponto, acabou, né? Para uma empresa que está começando e tal, pô, legal. Porque
o propósito está sendo atingido, que é decisão estratégica, tomada de decisão com dados, tal. Conforme a empresa vai ganhando corpo, vai amadurecendo na questão analítica, é recomendado migrar para um Power BI Service, porque tem muito recurso e os recursos, cara, os recursos são muito limitados, sabe? É o dashboard puro, né? É o dashboard puro. A Microsoft, ela dá isso de cortesia, né? Você contrata lá o SQL Enterprise, você vai pagar uma bomba, né? O SQL Enterprise geralmente é por cores. Você precisa de pelo menos, sei lá, 4 cores. Cada licença com 2 cores é $13.000 mensais. Então, você está falando na ordem de quase $30.000. A Microsoft vai lá e tirar uma cortesia, né? Um Fala, ó, brindezinho, é né? um brinde, ó. Tá aí um Power BI local aí para você se divertir. Não, eu achei legal trazer esse ponto também, porque não é só o online, né? A gente também tem essa possibilidade. Tem. Concordo com você que a gente perde 99% da funcionalidade né, de atualizações e de funcionalidade de usar um online, né? Até de automações, acredito, né? Eu acho que no Não ponto integra com não SharePoint, não integra integra com com nada, né? Automate, não integra com nada. É o reporting service melhorado, né? O antigo reporting Isso, service melhorado, né? isso, exatamente. Beleza, valeu, cara. Eu falo. Fala, Márcios. Olha, empresa que está com dificuldade de pagar R$ 28 no Microsoft 365 Business Base para os seus colaboradores. E algumas licenças do Power BI, sendo aí uma delas a Power BI Pro, de R$ 60, eu colocar uma interrogação aí, né? Porque se você pega esse custo, vai dar R$ 1 por colaborador por dia, e o aumento de produtividade que ele vai ter, e até o incentivo que a empresa vai dar para que ele se torne, que aquela equipe se torne System Developer, é muito grande, cara. E as vantagens, a possibilidade de você manter esse colaborador na empresa por causa de R$ 1 por dia, eu acho que se todo empresário parar para pensar um pouco, ele coloca isso aí no custo do salário do cara. É muita vantagem. E aí você pega uma pessoa mais interessada aí que vai explorar o BI, esse cara vai pro jatinho dele, com os painéis ali no tablet, no Surface, tomando decisão, e antes dele perder o sinal, ou se o avião dele não tiver internet, ele antes ali já dá algumas delegações de tarefas por estar vendo o resultado. Sim. Então, assim, os caras estão indo de avião da sede da empresa para Brasília, mas não quer pagar R$ 28 para um colaborador ter sua licença, ou até mesmo R$ 60 para ter uma licença do Power BI Pro. Isso é incompreensível. Isso é incompreensível. Eu vejo vocês falando as colocações aí, muito interessante, mas tem um mundo de empresas e pessoas totalmente alienadas a essas possibilidades e os tenants, né? A segurança que a Microsoft oferece e nos seus respectivos tenants é tão gigantesca que o cara tem que fazer muita cagada para dar furo, para deixar vazar as coisas. Então, assim, na hora que você entra numa empresa que o cara está de jatinho da sede para Brasília ou para uma grande centro e não quer pagar uma licença dessa, acho melhor repensar se você merece ficar nessa empresa. Tem muita coisa assim. Às vezes tem muita empresa que precisa ter alguém também, algum insurgente para chegar lá e falar, cara, ó, tem tal ferramenta, vamos fazer um cálculo de custo aqui, ó. Chama um fornecedor, vamos fazer uma POC, vamos fazer, né? Às vezes o cara não conhece, não sabe ainda e você tem que às vezes fazer esse papel de encabeçar isso, né?
pode ser um lado também, né, para conseguir ganhar essa força, sabe? Eu lembro na Claro, quando eu comecei, eu fui o primeiro lá pelo menos da parte corporate lá, a fazer um dashboard no Power BI. Cara, eu lembro que na época deu muito ruído, porque as pessoas o TI não sabia o que era Power BI, não sabia do que eu estava falando. Ele não sabia o quão bom era aquilo que eu estava fazendo, o benefício daquilo. Ele só se preocupou, ele falou, ferrou, né? Tem alguém querendo trazer uma ferramenta nova, é mais fácil eu declinar essa solicitação dele do que às vezes me comprometer. Então, às vezes o TI da empresa faz isso, né? E, pô, é claro, tipo, é uma empresa multinacional, tá no mundo inteiro. E os caras, eles ficaram receosos. Tive que fazer, cara, foram mais de 3 meses de reuniões diárias, reuniões frequentes. Cada pessoa que estava na reunião, cada nova pessoa que entrava na reunião tinha que contar a história do zero, né? Ah, tá, isso daí tem que envolver Beltrano. Aí entrava o Léo, aí o Léo tinha que contar, né? A história do peixe dourado pro Léo de novo. Aí escala para diretor, vai para isso, para aquilo, para conseguir ter a licença para ir compartilhar para aí depois que, ok, né, passou esse percalço, aí beleza, a ferramenta já por si só ela já começa a ganhar espaço, né? E também tem muita empresa que o TI, falando de nuvem, não tem uma segurança bem arrojada, tá? Porque a cloud não é só porque tá na cloud que tá seguro, né? Assim, a empresa ela tem que fazer os refinamentos ali, tem que fechar as porteiras, tem que apertar os parafusos, criar as políticas, isso e aquilo para garantir, né, para ter a maior garantia possível de que a informação tá protegida. Um exemplo, eu tô na minha conta fazendo a reunião pelo meu Teams corporativo. Porque meu computador já estava ligado, tal, falei, vou fazer por aqui. E eu não conseguia, por exemplo, aí teve um aluno que me chamou no Instagram e pediu o link, falou, Pedro, que eu fiz lá um videozinho convidando, tal, ele viu o vídeo e falou, Pedro, você consegue mandar o link da reunião? Eu acessei o Teams pelo meu celular, o Teams corporativo, que eu uso no meu celular também. Tentei copiar o link da reunião e colar no Instagram. Ele não deixou. Isso é o quê? Segurança. Mas vem por padrão? Não. Isso, segurança tem que ir lá e fazer esses refinamentos. Eu não posso nem sequer pegar aqui, ó, o mundo corporativo, o meu trabalho e minha vida pessoal coexistem no meu celular. Aqui. Tá tudo aqui. Eu posso tentar pegar um print de uma conversa no Teams, por exemplo. Ele não deixa, por exemplo, eu colocar no WhatsApp. Isso é segurança. Isso é refinamento, né? Mas não vem padrão. O padrão, o Microsoft fala, meu, você aqui é o livre-arbítrio. Tá o ambiente aqui. Você que vai ter que fazer esses refinamentos. Então tem muita empresa que sabe que tem uns vazamentos aí, tem umas porteiras abertas, precisa cuidar disso e tal. E aí tudo isso vai manchando, às vezes a imagem, às vezes o pessoal fica mais retido, né? Fica mais, não vamos tomar um passo maior do que a perna, né? Vamos analisar, vamos internalizar, aí começa essa sabatinada aí. Então, assim, a pessoa tem que estar muito disposta, às vezes, a comprar essa briga, sabe? Mas depois também que prova para mosca que mel é melhor do que esterco, aí dá certo. Só complementando, Pedro, é interessante que eu passei por esse processo também, né? Quando a gente começou a implementar Power Apps na empresa que eu estava na época, era muito novo, ninguém tinha experiência dentro da empresa, não tinha uma área organizada para cuidar disso, não existia governança, não existia nada, né? Então, esse processo de adoção, assim, se você tá nessa fase, cara, você tem que entender que você é meio que o pioneiro, você vai desbravar o negócio,
vai provar o valor da ferramenta para a empresa, e aí a empresa, depois que vê isso, vai colocar o dinheiro na mesa e fala, não, realmente, isso é um baita do investimento, né? E comigo, pelo menos, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? A gente tinha as licenças para começar a desenvolver, né? Sem o premium, nada. Mas, cara, muito rápido, assim, a gente começou a entregar e mostrar valor dentro daquela ferramenta. E isso brilhou os olhos, assim, do time executivo. Eles falaram, não, realmente, vale a pena, vamos botar dinheiro, né? Então, acho que, assim, é sempre vender o negócio como um investimento e não como Como um investimento. custo, né? Uma licença nunca É. custa tanto, é um investimento que a empresa faz que, cara, ela vai ter um retorno mensurável, né? Tanto para a parte de dados quanto para a parte É. de business applications ou qualquer outro software que vai ajudar a empresa em alguma Isso. coisa, né? Aí se a É, empresa não entende isso, aí realmente já é um problema, né? é, Talvez você esteja na empresa errada. é. E você tem que saber defender, sabe? Eu, como eu vim de compras, eu tenho muito essa coisa de custo comigo. Então, tudo que eu faço é quanto que eu reduzi de custo. Que às vezes o analista de dados ou citizen developer, você desenvolve uma aplicação, mas você não sabe o quanto você está reduzindo daquilo dali, né? O quanto que aquilo dali está trazendo de saving para a empresa. Uhum. A mão de obra, a consultoria, o serviço externo, talvez que eu não preciso mais pagar, é a mão de obra que eu posso realocar, é o banco de horas do funcionário que eu vou reduzir, porque eu fiz uma automação do processo dele, tá, mas na conta final, isso, quanto que tá deixando de sair do bolso da empresa? Às vezes é saber defender isso, sabe? Saber ter essa defesa e justificar, falar, ó, tô economizando. Por exemplo, na empresa lá, recentemente eu estava falando de case, assim, né? Tinha um projeto ali que eles precisam, a empresa estava pagando para fazer o input desses dados no portal, ou seja, a empresa tinha uns dados e precisava imputar num portal lá do governo, né? A cada e aí ela pagava um serviço a mais para para a empresa para fazer um input. Esse valor girava em torno de 40 mil reais a mais mensais, só para pegar essa base aqui e transferir para lá. Aí, qual a minha sugestão lá para a área? Cara, faz um RPA disso. Faz um robozinho que pega esses dados e vai imputando ali, porque aí já não tem integração com a API, né? Aí tinha que ir lá no portal e fazer o clique-clique, né? Então, pô, faz um RPA, põe um robô para rodar nisso daqui. E eu sei que se esse processo virar, é 40 mil Uhum. de saving mensal. Então, eu consigo projetar e aí eu levar isso daqui. Quanto que dá? Quase meio milhão por ano, né? Falar, cara, você quer economizar meio milhão por ano ou você quer deixar de ter, às vezes, uma licença premium aqui do Power Automate, desktop, para fazer o RPAzinho? Ah, quanto que vai me custar essa licença? Sei lá, por ano, 5 mil reais, né? Tô economizando meio milhão. Uhum. É uma, né? Aí, pô, mas aí, se eu não tiver essa mentalidade de calcular, saber o quanto eu tô salvando ali de custo, eu simplesmente a pessoa vai, tá, mas entendi. É um input que você precisa fazer, eu contrato um cara, o cara paga o cara o mês inteiro para fazer isso daí. Para mim não serve esse RPA, porque eu não consegui, eu não consegui demonstrar para ele a verdadeira redução de valor, a redução de custo disso. Então, se você sabe, se você consegue fazer essa conta, fazer esse racional, aí não tem. Não, aí é incontestável. Aí é incontestável. Uhum. Não tem argumentos. Exatamente. Eu ganho fácil isso aí. Contra dados, contra dados e fatos não há argumentos. Isso fica um pouco mais difícil quando você fala de produtividade, né? Mas você pode justificar pelo salário das pessoas. Às vezes você tem 2, 3 caras fazendo uma atividade e você fala, ó, quanto foi que eles gastaram de tempo aí? Ah, gastaram 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos pelos os 3 envolvidos, né? Porque um foi buscar a pendrive, o outro tentou colocar, pediu ajuda do cara do lado, a pendrive não encaixou direito, já estava ruim. Aí você fala, pô, você gastou 10 minutos aí, cara, 3 pessoas envolvidas, já pagou a licença.
Pega o salário de cada um aí. Teve um 30 dias, tá assim. teve um caso também que eu fiz uma aplicação no Power Apps para um processo que estava totalmente desorganizado. E assim, resumidamente, tudo trafegava por e-mail e as pessoas trabalhavam até meia-noite, porque o processo não tinha controle nenhum, então era aquele Deus nos acuda, era sempre apagando incêndio. Fiz a aplicação, da aplicação as pessoas passaram a bater o ponto ali no horário certo. Então, pô, consigo então pegar quanto de banco de horas a empresa está deixando de pagar para essas pessoas mensalmente, né? Então é só saber qual cálculo fazer ali, né? Qual base você vai comparar ali para poder justificar esse saving, né? Fora a qualidade de vida do funcionário, né? Qualidade de vida, né? Eu costumo hora vida, né? Quanto de hora vida esse cara ganhou, né? Quanto de burnout ele deixou de ter, né? Evitou, né? De burnout e banco de horas, né? Isso e aquilo. É porque a gente fala assim e muitas vezes os insights geram muito sobre redução de custo, né? Mas eu Sim. acho que não é só isso, né? Acho que vai Não, além. inevitavelmente não. Vai além Exatamente. do quanto você consegue economizar num processo, do quanto você consegue economizar de horas de trabalho, né? Uhum. Acho que quando você tem essa economia de tempo, de trabalho, teu profissional acaba ganhando. Ele até pode, né, continuar trabalhando ao mesmo tempo, mas ele vai trabalhar em outra coisa, em outro Em segmento, em outra outra linha, coisa, né? exatamente. Algo que Exatamente. realmente precise que ele foque mais, que ele estude mais, que aumente o conhecimento dele, Isso. e não naquela tarefa repetitiva, né? Exatamente. 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 Eu tenho vários, assim, vários exemplos, assim, e eu sempre busco ter essa justificativa, ter esse cálculo, sabe? Ter essa memória de cálculo aí, esse mapa. Então, sempre, quando vocês fizerem algo assim como sugestão, sempre depois tenham esse racional, porque é isso também que vai dar vazão aí para, né? Vai justificar o trabalho, que a gente sabe que um citizen developer, um analista de dados é um recurso caro para a empresa, tá? É um recurso caro. A gente está falando de Pedrão, peraí. possibilidades de. Antes de você continuar, só vou encerrar aqui a gravação, que isso aqui vai Ah, para o YouTube. A tá gente tá bom. batendo as 2 horas aí, eu vou só parar aqui Não, pra gente beleza, continuar. senão. Beleza? Peraí.